Você sabia que para ler a Bíblia e interpretar corretamente são necessários 4 pressupostos? Sim, mas afinal, você pode me perguntar: O que são pressupostos? pressupostos são elementos essenciais. É uma condição para algo. Exemplo, eu me formei em Direito, hoje sou advogada, mas foi necessário algumas condições. A primeira condição foi fazer 5 anos de faculdade. A segunda condição, fazer a prova da OAB. Ou seja, não tem como ser advogada, ser advogado, se não fizer 5 anos de faculdade e se não fizer a prova da OAB. A mesma coisa para o médico. Para o médico ser médico, ele precisa fazer toda a faculdade de medicina, fazer suas provas, fazer seus estágios e ainda fazer a especialização, não é? Otorrino, oftalmologista, né? E por aí vai. E para você dirigir aí na rua legalmente, você precisa ter uma habilitação, é uma condição, não é? Ou seja, é um elemento essencial para você dirigir, ter a sua carteira de motorista. E para isso você precisa fazer o curso, fazer sua aula, fazer os testes e depois fazer aquela terrível prova. Bom, agora você entendeu o que são pressupostos? E é sobre isso que vamos meditar no devocional de hoje. Afinal, quais são esses 4 pressupostos para ler a Bíblia e interpretar corretamente? É o que vamos meditar. Então fique aí e já abre o seu coração e venha receber a palavra de Deus com alegria. E já curte aí, não se esqueça. Curte, deixa o seu joinha, porque quando você faz isso, a plataforma entende que você não se ofendeu com essa palavra. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Passou na presença do Senhor? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, abençoe o seu lar, a sua família. Fique comigo até o final, pois no final estaremos orando para que Deus possa te abençoar cada dia mais, visitar o seu lar e a sua casa. E eu estou muito feliz porque você chegou para mais um estudo, para mais um devocional. Com certeza foi o Senhor que te trouxe aqui, foi o Senhor que te ajudou. Então escreva aqui: até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou, porque é Ele que nos ajuda. A palavra do Senhor diz que até o desejo de adorar o Senhor vem dele, até o desejo de ler a palavra vem dele. É por isso que temos que estar buscando e orando, para que possamos ter cada dia mais fome e sede da palavra de Deus. E se você ainda não estiver no propósito que estamos fazendo lá no Instagram, eu te convido, vem, vamos dar as mãos e vamos caminhar juntinhos na presença de Deus. Estamos com um propósito onde durante o dia buscamos ao Senhor. Começamos com oração, à tarde meditamos em um versículo e à noite fazemos aqui o devocional e oramos. Então, você só tem a crescer espiritualmente, a se fortalecer, vai ser bênção na sua vida. Por meio deste propósito, você vai ter mais comunhão com o Senhor, você vai crescer espiritualmente e se fortalecer. E a sua vida vai ser transformada pelo poder da palavra de Deus. Você crê? Fala aqui, eu creio. Então vem, vamos dar as mãos. E afinal, quais são os pressupostos para ler a Bíblia e interpretar corretamente, meus irmãos? Já vimos que pressupostos é uma condição. Qual a condição? Para ser médico tem uma condição, que é fazer medicina. Para ser advogado você faz direito, faz prova do OAB. Para você dirigir na rua você precisa fazer o curso, fazer a prova para conseguir a sua carteira de habilitação. E para ler a Bíblia, quais são estes 4 pressupostos? E isso, meus irmãos, é de fundamental importância, pois por falta destes pressupostos, muitos interpretam a Bíblia de forma errada, surgindo daí heresias, interpretações que vão contra princípios bíblicos. Daí que surgem as falsas religiões, daí que surgem tantas falácias que nós não entendemos. Por quê? Não estão lendo com estes pressupostos. E qual é o primeiro pressuposto? Qual a primeira condição, o primeiro elemento para ler a palavra do Senhor? É você crer na existência de Deus. É você crer que Deus, Ele é o único Criador dos céus e da terra e Criador de tudo. Você precisa ter isso em mente. A partir do momento que você pega essa Bíblia e abre, você vai crer, você vai acreditar que só existe um Deus,
um Senhor. Na Bíblia, você não verá nenhum versículo que prove a existência de Deus. Deus não tem que provar a sua existência para mim e nem para você. Nós vamos encontrar na Bíblia manifestação do seu poder. Nós vamos encontrar na Bíblia Deus em ação. Mas em nenhum momento ele vai provar que ele existe. Eu provo que eu existo. Ele não vai falar, mas ele vai se manifestar. Olha o que ele diz aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Oh, glória, aleluia. Eu sou o que sou. E você crê que ele é o que é, ele basta. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Oh, glória, aleluia. A Bíblia parte da premissa que Deus não somente existe, como ele é e ponto final, ele é. E tem mais, e quem não crer que ele é, a Bíblia fala que é tolo. Está aqui, em Salmo 53, verso 1. Disse o nécio no seu coração, disse o tolo no seu coração, não há Deus. Então, aquela pessoa que não crer no Deus desta palavra, a própria palavra diz que essa pessoa é tola. Olha que sério, irmãos. Agora guarde essa palavra aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, aleluia, e que é galardoador dos que o buscam. Oh, glória, você crê que ele existe e você crê que ele é galardoador, ou seja, ele recompensa, ele abençoa aqueles que o buscam. Eu creio neste Deus. Bom, então isso aqui é o primeiro elemento, a primeira condição para você ler a Bíblia e interpretar de forma correta é você crer que só existe um Deus, que ele é vivo, que ele é único, ele é o eu sou, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o nosso Deus, Deus forte e único. Amém? Entendeu o primeiro pressuposto? Agora vamos para o segundo. E anota aí, ovelhinha. Quero ver quem está entendendo, anotar aqui para não esquecer. Vamos praticar, hein? Para qual o segundo elemento? O segundo pressuposto, a segunda condição para ler e interpretar a Bíblia corretamente? Vamos ver? Você precisa crer que a Bíblia, ela é toda inspirada por Deus e diante disso, ela é uma autoridade. Muitas seitas e heresias que surgiram por aí, levando milhares para o inferno, é porque desconsideraram alguma parte da Bíblia. Ah, não, isso aqui não foi inspirado por Deus, não. Vão tirar. Tira essa parte. Ah, não, isso aqui não foi inspirado por Deus. Apaga. Isso aqui não. Cuidado. Veja o que a própria palavra diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura, de capa a capa, é divinamente inspirada e proveitosa. Toda a escritura foi inspirada por Deus. O Espírito Santo soprou no ouvido dos seus servos, foi falada para os seus servos. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Ou seja, toda essa Bíblia aqui, toda, foi inspirada por Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. Quando você lê essa palavra e pratica, você se torna uma pessoa melhor, não é verdade? Você passa a amar, você passa a ajudar o próximo, você passa a perdoar. Então nós nos tornamos perfeitos em Cristo Jesus e nós, claro, nos aproximamos dele.
Então, o segundo elemento, o segundo pressuposto para você ler a Bíblia é você ter ela como um todo sendo de Deus. Agora, por exemplo, muitas pessoas querem ficar naquele erro. Aí, sabe o que ela faz? Não, isso aqui não é para os tempos de agora, não. Bem assim. Não, isso aqui não foi de Deus, isso aqui foi só do passado, isso aqui não vale para hoje. Para com isso, ovelhinha. Toda a Bíblia é inspirada e serve para o nosso crescimento. E é para o nosso crescimento. Amém? Vamos agora para o terceiro ponto, terceiro pressuposto. Terceira condição para você ler a Bíblia e interpretar corretamente, ovelhinha misericórdia, é você crer que Jesus é o centro. Jesus é a base de tudo isso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quantas seitas nós vemos por aí? Porque desprezam Jesus, não reconhecem Jesus como centro, não reconhecem Jesus como Deus, não reconhecem Jesus como Salvador. Quando a pessoa pega para ler a Bíblia, desconsiderando Jesus, pronto, ela vai ler tudo errado, ela vai interpretar tudo errado, ela vai falar que Jesus foi só um ser de luz, um profeta, uma pessoa iluminada. Para com isso, está queimado em nome de Jesus, está queimado. Olha o que o próprio Jesus disse aqui em João, capítulo 5, e versículo 39. Jesus dizendo, tá, irmãos? Examinai as Escrituras. Jesus disse, examinai as Escrituras. Mas na época de Jesus, qual a Escritura que existia, irmãos? Porque o Mateus, Marcos, Lucas e João, o Novo Testamento veio muito tempo depois de Jesus, né? Então Jesus estava dizendo aqui do Velho Testamento. Jesus dizendo do Velho Testamento. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. São as Escrituras que testificam, que falam de Jesus. Irmãos, para quem não acompanhou os devocionais passados, nós falamos sobre a Bíblia, sobre o Velho Testamento, o Novo Testamento, a origem da Bíblia. Olha, vai lá, acompanhe, porque é lindo saber que a Bíblia toda foi escrita por cerca de 40 autores e ninguém se conhecia direito. Irmãos, foi escrita há cerca de 1.600 anos. Olha que tempo, olha quanto tempo. E ela se encaixa perfeitamente. E ela traz uma única mensagem. Qual a mensagem? Jesus. O Velho Testamento aponta para Jesus, aponta para a vinda de Jesus. O Velho Testamento promete Jesus. Oh, glória, aleluia. E o Novo Testamento é o cumprimento do Velho. Só que as pessoas não se conheciam. Eram de lugares diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes, cidades diferentes, idade diferente, épocas diferentes, irmãos. Tempos diferentes, tudo diferente. Aí ela se encaixa de uma forma tremenda. Ela se encaixa assim, Ela se encaixa. E a mensagem é única. Por quê? Porque a fonte é o Senhor. O Espírito Santo que derramou a mensagem. O Espírito Santo que inspirou. Oh, glória! Aleluia! Então, Jesus é o centro. Jesus é a base daqui, É Jesus que é a nossa salvação, o nosso Salvador. Então, terceira condição para ler a palavra de Deus é você crer que Jesus é o centro, que Ele é Deus e o Salvador. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só Ele pode salvar. A Bíblia também diz, Jesus, em nenhum outro nome há salvação, debaixo do céu, acima da terra, não existe nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Só Jesus pode nos salvar. Oh, glória, você crê nessa palavra? Só Jesus. E qual o quarto ponto? O último ponto, mas essencialmente importante, é ter a presença do Espírito Santo. Quando você for ler essa palavra, quando você for meditar nessa palavra, quando você chegar aqui no devocional, peça a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, esteja comigo, me ilumina, abra minha mente, o meu coração.
Repreenda todas as setas, tire tudo que não provém de ti. Peça entendimento, me revele a tua palavra, me abre a porta da palavra. Peça ao Espírito Santo para te esclarecer, para te mostrar coisas grandes. Você precisa dele ao seu lado. A Bíblia é o único livro do mundo, que você tem o autor do seu ladinho. Oh, alabaxude cantar, alabaxai. O autor fica do seu lado, explicando, te fazendo entender, aleluia, ministrando com você. O autor fica ministrando no seu coração, ele fica cuidando, te tratando o que você precisa enquanto você lê. E ele te faz entender. É o único livro que o autor está aí, do seu ladinho. Aleluia. Ovelhinha, eu oro para que o Senhor tenha falado com você por meio deste devocional, apesar de estarmos numa série que está sendo muito voltada para o estudo. Mas nós temos que conhecer, não é verdade, essa palavra? Nós temos que conhecer. E eu oro para que Deus fale com você, para que Deus ministre ao seu coração. Eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia. Fique firme. Não olhe para os lados, não olhe para trás, olhe somente para o Senhor. E vamos juntos nesta caminhada. E não se esqueça de curtir, tá? E de compartilhar com alguém que esteja precisando. Oh, meu Deus querido, muito obrigada por tua palavra. Muito obrigada pela tua presença, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Senhor. Perdoe os nossos pecados diante de Ti. Perdoe, Senhor, nossas falhas. Neste momento eu coloco esta pessoa nas Tuas mãos. Pai, para que o Senhor fale ao coração dela, para que o Senhor esclareça e revele coisas grandes. Toma, Senhor, a casa dela, visite o lar dela neste momento, visite cada familiar. Entra, Senhor, com cura interior, entra com cura, entra com saúde, entra com vida nesta casa, entra com libertação, quebrando os grilhões, jogue por terra tudo que não provém de Ti, meu Pai. É o que eu te peço, pelo poder que há no nome de Jesus. Abençoe esta pessoa, continue em nosso meio, continue conosco, nos livra de todo mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até amanhã, hein?